Veja, segundo a projeção que se tem, é que o Estado entrará em 2019 com pelo menos 2 folhas atrasadas. Nós já somos o Estado mais violento da Federação Brasileira. A saúde falida. Se você for aos hospitais regionais do Rio Grande do Norte, a São Paulo do Potengi, a Sul, a João Câmara, tá certo? Você vai verificar que todos os hospitais estão desequipados, sem recursos humanos, tá certo? Não exerce o seu papel de resolutividade da média nem da alta complexidade. Então, significa que a gente está com saúde de péssima qualidade. A educação no ensino médio agora também com sérios problemas de qualidade, né, no ensino médio. Caiu a qualidade do ensino médio. Então, e um número preocupante de evasão escolar. Então, esse é o estado que vai terminar o ano de 18. E eu acredito que só um governo que chame as principais lideranças do estado e outras forças de lideranças, eu acredito que é o setor produtivo, o setor sindical, os poderes, para que a gente faça um pacto de resgate para o Rio Grande do Norte. Eu acho que ou a gente se une com diálogo, com transparência e com um projeto em que todos exerçam o seu papel de corresponsabilidade, tá certo? Agindo dessa forma, evidentemente o Poder Executivo fazendo o seu dever de casa, por tudo que eu elenquei aqui, né? Eu acredito que nós vamos encontrar uma saída para o Estado. Então eu acho que a venda de ativos, né, pode sim ser feita, mas no caso que é uma polêmica, por exemplo, de algum tempo, vender a Caerne, não está nos nossos planos. Eu acho que a Caerne precisa de profissionalização, né, de gestão, melhorar a gestão da Caerne. Não será utilizada para que a gente possa ter ativos para resgatar o Rio Grande do Norte da crise. Veja, o Brasil irá inevitavelmente para uma reforma previdenciária. O Brasil hoje compromete 48% do seu orçamento com os proventos dos aposentados. Os estados brasileiros, todos mergulhados nessa crise da Previdência Social, já tinham um déficit em 2011 de 24 bilhões de reais. Esse débito, 7 anos depois, agora em 2018, já chegou a 95 bilhões de reais aproximadamente. Então, eu acredito que o Brasil, inevitavelmente, vai fazer uma reforma previdenciária. E eu acredito que começará pelo governo federal e que os estados, certo? Os estados terão que se adequar a essa reforma da Previdência. Agora, sabemos que é um projeto polêmico e que o governo deve conduzir isso com muito diálogo, com transparência, né? Ouvindo todos os setores, todos os lados envolvidos, né? Dos aposentados aos sindicatos, a área econômica, tá certo? O que eu acredito, e quem estiver dizendo o contrário, achando que nós não temos que fazer uma reforma previdenciária, está tentando enganar o eleitor. E o que nós podemos dizer é que o Rio Grande do Norte, naturalmente, está inserido nesse contexto e vai também fazer as suas adequações a partir do governo federal. Veja que eu fui prefeito de Natal por 4 vezes
eu tenho essa experiência de ter resgatado o Natal pelo menos por 2 vezes, né? Primeiro em 2013, quando nós assumimos a prefeitura. Natal estava de cabeça para baixo. Natal estava numa crise financeira, administrativa, em colapso total nos seus serviços, saúde, educação, assistência social, infraestrutura, cidade suja. E, naquele momento, nós conseguimos resgatar a cidade de Natal. Nós conseguimos, com os auxiliares e, naturalmente, com a participação importante dos servidores da Prefeitura de Natal, nós conseguimos dar normalidade administrativa e financeira à cidade de Natal e resgatá-la. Depois foi a maior crise econômica que o Brasil enfrentou. 2014, 2015, o Brasil passou pela sua pior recessão, segundo os analistas econômicos. Nós caímos 8% no produto interno bruto, ou um pouco mais do que isso. Voltamos a ter inflação de 2 dígitos. Voltamos a ter um desemprego em massa, 14 milhões de desempregados. E essa crise, naturalmente, ela se instalou na Prefeitura de Natal. E não foi por gastos perdulários e responsabilidade fiscal, mas foi pela queda da receita causada pela recessão econômica, que nós voltamos a ter problemas, não tão graves, mas atrasamos salários momentaneamente. Mas fizemos um novo ajuste fiscal, né, junto ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas, e normalizamos, tiramos Natal do limite fiscal, abaixo do limite prudencial, colocamos Natal na legalidade, colocamos os salários em dia e a cidade está aí, funcionando os seus serviços, funcionando a saúde, a educação, funcionando a assistência social, funcionando a cultura com seus projetos, o esporte com seus projetos, quer dizer, a cidade está dentro da normalidade. E evidentemente que, para tudo isso, nunca é demais repetir, lhe respondendo, a participação essencial dos servidores públicos. Tudo começa com a nossa crise fiscal. Você tem um Estado que não paga salário em dia, que não tem 1 centavo para o custeio, que é a manutenção das secretarias, e não tem 1 centavo para investimento, até nos serviços essenciais, como segurança, educação e saúde. Então, o primeiro dever de casa que você tem que fazer é o ajuste fiscal. Arrumar essa casa, para a gente voltar a crescer, voltar a funcionar os seus serviços, voltar a crescer e criar os empregos e ser um Estado melhor para quem vive nele, porque eu acredito muito que um Estado ele se mede muito pela capacidade de oferta de empregos aos seus filhos. Porque não há um projeto social melhor, não há nada que dignifique mais a mulher e o homem do que o trabalho e o salário no final do mês. E o Rio Grande do Norte é um estado com tantas riquezas naturais. Energia eólica, vem aí a energia solar com força, que nós somos riquíssimos nisso. Minérios, sal, petróleo, gás, fruticultura, polo cerâmico, né? Terras irrigáveis, né? Mais de 400 quilômetros de um belo litoral, com potencialidade turística fantástica, talvez o melhor do Nordeste. E eu comparo muitas vezes o Rio Grande do Norte a um mendigo sentado, deitado em cima de um pote de ouro, escorado num pote de ouro, né? O grande desafio do Rio Grande do Norte é exatamente esse.
normalizar a sua situação financeira e administrativa, salários em dia, botar os serviços para funcionar e transformar as suas riquezas naturais em oportunidades de trabalho e salário para quem mora aqui, tá certo? Nós precisamos ser um Estado que dê perspectiva, tá certo, aos norte-riograndenses. Não pode ser esse Estado desorganizado, falido, de desemprego, 240 mil desempregados, 400 mil pessoas abaixo da linha de pobreza, segundo o IBGE. Eu estou falando informações do IBGE e da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Um estado que tem 400 mil norte-riograndenses abaixo da linha da pobreza, o que quer dizer que vivem na miséria. Então, essa é a triste realidade e que eu acredito que a gente pode e vai mudar essa realidade. Nós vamos mudar essa realidade. Nós acreditamos nisso, tá certo? Eu posso dizer isso porque eu também, quando eu assumi a Prefeitura de Natal pela terceira vez, em janeiro de 2013, eu fiquei numa perplexidade e numa angústia que eu pensei que eu ia adoecer, viu? Mas foi possível a gente resgatar a cidade de Natal. Eu, na época, eu trouxe para cá a consultoria Falcone, que eu tinha tido a informação do saudoso governador Eduardo Campos, de que essa consultoria ajudou muito a Pernambuco. Pernambuco já vinha com governos bons e o governo dele foi um governo que conseguiu aumentar muito a capacidade de investimento por conta dessa consultoria. E eu trouxe essa consultoria, uma renomada consultoria do Brasil, a Falcone Consultoria, e que nos ajudou, deu uma grande contribuição para que a gente... Eu acho que, diante da gravidade da nossa situação, nós vamos precisar de ajuda. Reconhecemos os nossos limites, né? E vamos buscar ajuda, como buscamos na Prefeitura. Nós vamos buscar ajuda. E tenho certeza que vai ser por aí, tá certo? Que a gente vai fazer com que o Rio Grande do Norte volte a ser um estado que recupere sua capacidade de desenvolvimento e criação de empregos. Na hora que você se volta para a questão da segurança, você veja que essa crise levou a uma queda no investimento entre 2015 e 2017 de 66%. 66%. Evidentemente que esse serviço não está funcionando. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos voltar a investir em segurança. Trabalhar com inteligência, com tecnologia. Precisamos trabalhar com policiamento nas ruas, policiamento ostensivo, tá certo? Orientados pela estratégia da inteligência e até, diante disso, vendo e analisando as manchas criminosas. Depois, eu acredito o seguinte, que as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, elas têm que receber treinamento, equipamentos e motivação, tá certo? Motivação profissional, motivação salarial, né? Depois, eu acredito o seguinte, que o governo federal criou o Ministério da Segurança Nacional. E esse ministério, já foi dito, que tem muitos recursos no CIOSP. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos de bons projetos
porque o governo federal pode e deve ajudar os estados nessa luta da segurança. Então, com bons projetos, nós podemos ser bons parceiros para que a gente possa aumentar o alcance da prevenção e da repressão ao crime. Ao lado disso, nós temos que retomar o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. Nós temos que recuperar a capacidade de emprego do nosso estado. Eu acredito que com essas iniciativas, com esse pensamento, com essas iniciativas, com essas ações, nós estaremos fazendo uma frente consistente de combate ao crime, a diminuição radical da violência. Nós não podemos aceitar que sejamos o estado hoje mais violento do Brasil. Esse é um troféu que nós rejeitamos, não aceitamos recebê-lo e, ao contrário, vamos voltar a participar desse campeonato e transformar o Rio Grande do Norte num estado seguro para os norte-riograndenses e também até para ajudar, contribuir numa atividade que é a principal atividade econômica de Natal e do Rio Grande do Norte, enquanto maior geradora de trabalho e salário e divisas para Natal e Rio Grande do Norte, que é o turismo, que está profundamente afetado, né, por essa estatística e por esse troféu indesejado. Então, eu acredito que é o que eu disse a vocês aqui no início. Nós temos que unir as lideranças do Estado, as forças de lideranças do Estado e fazer um pacto de resgate para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, evidentemente que o Poder Executivo fará a sua parte, não é? E o Poder Executivo exercerá o seu papel de comando e de liderança, mas é uma corresponsabilidade de todos, não é? A gente fazer esse esforço para que o Rio Grande do Norte volte a ser um estado, como os demais estados brasileiros, que pague salário em dia, que faça o custeio da sua máquina e que faça os investimentos, bote os serviços para funcionar. Segurança, saúde, educação, ciência e tecnologia, turismo, agricultura, cultura, né? Para que a gente possa enfrentar os nossos desafios, vencer os nossos desafios, né? Em suma, é isso. Todos nós nesse esforço de arrumar a casa, voltar a crescer e criar empregos no Rio Grande do Norte. Veja, eu tenho a experiência como prefeito de Natal. Como prefeito, quando eu voltei em 2013 à prefeitura, um dos maiores problemas era a saúde. E a prefeitura tem a obrigação constitucional de investir 15% do seu orçamento na saúde. O que foi que nós fizemos lá atrás? Nós elevamos esse investimento para 27%. E foi possível, em parceria com o governo federal, tá certo? A gente reformar, ampliar e climatizar todas as unidades de saúde de Natal, da ordem de 53 unidades. Foi possível a gente construir e colocar para funcionar 3 unidades de pronto atendimento, 3 UPAs. Mais do que isso, foi possível a gente fazer o primeiro hospital municipal de Natal, que é o Hospital Municipal Nilton Azevedo. Então, também, mesmo na contramão da crise, realizamos 2 concursos públicos, tá certo? Então, eu acredito que se não fosse a crise da saúde no interior do estado, o camarada quebra um braço lá na cidade de Açu, ele vem ajeitar aqui em Natal, tá certo? Ele quebra uma perna ali em São Paulo Potengi, ele vem para Natal, não é? Ele
tem um problema em João Câmara, ele vem para Natal, porque os hospitais regionais já funcionaram, hoje não funcionam mais. Então, eu acredito o seguinte, o Rio Grande do Norte precisa fazer o seu ajuste fiscal, estou sendo repetitivo, mas ele é fundamental para tudo isso. O Rio Grande do Norte hoje tem uma receita aqui e tem um orçamento e uma despesa aqui. É a mesma coisa do cidadão que, por exemplo, ganha R$ 1.500 e gasta R$ 2.000. Então, ele está desajustando a vida dele. É a mesma coisa do Estado. A gente tem que botar a receita e o orçamento e a despesa por igual, tá certo? E aí, a partir daí, salários em dia, a gente pode começar a fazer o custeio da gestão, das secretarias, fazê-las funcionar e voltar a investir. Prioritariamente, esse investimento será para a saúde, para a segurança e para a educação, que são setores essenciais, que precisam efetivamente estar funcionando. E, evidentemente, as outras áreas de governo. Então, se for necessário, diante dessa crise de saúde, a gente alterar o orçamento para fazer um investimento maior no primeiro momento na saúde, assim faremos. Assim faremos, porque deu certo essa experiência de Natal. Hoje, graças a Deus e graças a muito esforço e trabalho da gestão, da Secretaria de Saúde, dos servidores da Secretaria de Saúde, Natal tem uma boa rede de assistência de saúde funcionando em Natal. Está atendendo a Natal e está atendendo ainda o interior do estado. Até as nossas maternidades, tá certo? Que nós, maternidade Araquém Pinto e a maternidade Leide Moraes e a maternidade de Felipe Camarão, essas 3 maternidades, estão atendendo demandas do interior. Mesmo com um sistema de rigor que a gente exerce, porque não há como estar recebendo em detrimento das mamães de Natal. Então, mesmo com rigor, se usa o artifício de colocar a mulher na porta da maternidade, ela quase já parindo ali. E o que a gente tem que fazer é botar para dentro e salvar a vida daquela mãe e daquela criança, né? Então, eu acredito o seguinte, que nós temos que voltar a fazer investimento. O Rio Grande do Norte faliu. O Rio Grande do Norte está falido. O Rio Grande do Norte não tem receita sequer para pagar em dia os seus servidores. Quanto mais para o custeio, quanto mais para o investimento, tá certo? Nas suas secretarias, nos seus setores de políticas públicas. Isso é muito grave. E isso é que a gente precisa mudar urgentemente essa realidade, porque se você verificar os estados vizinhos, a Paraíba paga salário em dia, está pagando custeio, está fazendo investimento, certamente um investimento menor pela crise nacional, né? Os outros estados, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, isso para ficar na região Nordeste. Então, nós não vamos reinventar a roda já foi inventada. O que nós precisamos é ajustar essas contas. A Prefeitura tem 2 grandes projetos que funcionam na saúde e na educação. Nós temos o Ronda da Saúde. O que é isso? São 8 automóveis e 10 motocicletas, tá certo? Cujos militares, com uma bonificação, com uma gratificação, eles trabalham conectados pela inteligência, né, pela estratégia da inteligência e tal, com os diretores dos nossos centros de saúde, né? Digamos que a gente tem aproximadamente 80 unidades de saúde. Então, o diretor da unidade, ele tem o telefone dessas patrulhas, tá certo?
desse pessoal que faz a patrulha no carro e nas motos, e você pode aferir a satisfação dos que trabalham nas unidades e nas UPAs, tá certo? A satisfação, o resultado disso, e também com os usuários do Serviço Público de Saúde do município. A gente diminuiu radicalmente a ocorrência de assaltos, né, de violência nas nossas unidades. E a outra foi a ronda escolar, com o mesmo número de automóveis, de motos, trabalhando com inteligência, com tecnologia de celular, de rádio, né? Também com uma bonificação ou gratificação, e conectado com a direção das escolas. Então, o que aconteceu? A gente afastou as drogas das escolas, tá certo? A gente afastou a violência das escolas. Esse é um depoimento do ex-prefeito que executamos esse projeto, mas vocês podem ouvir as famílias, tá certo? Dos alunos. Você pode ouvir a direção das escolas, tá certo? Que elas vão dizer que jamais querem prescindir dessa ronda escolar. Não, a prefeitura jamais pode parar esse projeto, pelo resultado que deu de ter afastado a droga, de ter afastado a criminalidade das nossas escolas. Então, nós temos uma guarda que não é uma guarda que precisa de concurso, precisa aumentar, mas acontece que você não pode fazer concurso quando você não tem ainda orçamento. A gente fez na saúde para salvar vidas, para salvar, para os nossos hospitais, as nossas UPAs, né, terem médicos 24 horas, como tem médicos, né, médicos da equipe multidisciplinar médica 24 horas, né, dentista, médico, pediatra, médico pediatra, médico clínico geral, né? Então, eu acredito que quando o Brasil voltar a crescer, eu acredito que a prefeitura deverá fazer o concurso para ampliar a guarda, né? Ampliar a guarda. E dessa forma, cumprir também essa transição que há da guarda, porque a guarda foi criada no seu estatuto, primeiro para guardar o patrimônio da cidade, da prefeitura. Depois ela está fazendo essa transição de também exercer o papel da prevenção e da repressão ao crime. Eu acho que vai crescer isso. Eu acho que o governo federal criou em bom momento o Ministério da Segurança Nacional, criou o sistema também único, né, como o SUS, né, que pode e deve colaborar com os estados, a ação da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros e dos agentes penitenciários, assim como também incorporar a Guarda Municipal. Eu acho que as 3 esferas de governo podem se somar e aumentar o alcance desse trabalho de prevenção e repressão ao crime. Eu acredito que a gente pode estender isso às escolas estaduais, porque é uma experiência vitoriosa, com resultados, na área de saúde e também na área de educação. A nossa UERN, eu vi agora estudantes, eu vi professores, e eles se ressentem de um policiamento. Há muitas ocorrências, né? E nós vamos estender isso às escolas do ensino médio, à nossa universidade estadual e também nas nossas unidades de saúde, com a Polícia Militar e a Polícia Civil, né? E a Polícia Civil. Nós somos um Brasil desigual. Nós somos o Brasil ainda de muita exclusão social. E só se combate isso com educação. É a educação que faz com que a gente vá buscar
aquela sociedade almejada por todos, que é aquela sociedade de igualdade de oportunidades para todos e para todas. Nós acreditamos que não me preocupa esse prazo de 2020, porque o Brasil, seja por quem estiver governando, não cometerá essa insanidade de interromper o Fundeb. O Brasil hoje já investe 6,5% do produto interno bruto em educação. Evidentemente que o grande desejo dos educadores e dos consultores em educação, que eu tenho ouvido, é de que isso chegue ao patamar de países europeus, né, onde eles investem mais de 10% do produto interno bruto em educação. Estamos com 6,5%, já houve uma evolução, saímos lá de 3,5% nos últimos 15, 20 anos, chegamos a 6,5%, né? Então melhorou, mas precisa melhorar mais. Governador do Rio Grande do Norte, nós vamos cuidar isso com antecedência. Nós vamos unir os governadores do Brasil, nós vamos à presidência da República, e eu creio que isso vai ser renovado, e que nós queremos renovar melhorando esse financiamento, porque esse financiamento, ele tem caído. Por exemplo, na Prefeitura de Natal, quando eu fui prefeito de 2002 a 2018, o Fundeb chegava, nós pagávamos a folha dos professores, nós pagávamos os terceirizados, nós fazíamos a manutenção das escolas. O tempo foi passando, hoje a Prefeitura de Natal tem que entrar com mais de 3 milhões de reais para completar a folha do magistério. Tá certo? Quer dizer, não tem sequer para pagar a folha dos professores, quanto mais de terceirizado, quanto mais de manutenção, tá certo? Das escolas. Então, a gente precisa, a população vai crescendo, né? Vai aumentando a demanda e tem que aumentar o volume de recursos, né? Eu acredito que nós vamos, efetivamente, não vamos ter dificuldade. Talvez tenha dificuldade de aumentar, mas eu espero que tenha um governo sensível com a educação e que esse Fundeb, esse produto interno bruto, tenha mais um significativo aumento para que a gente tenha mais recursos. Evidentemente que não é só o recurso, também temos que aliar isso à questão da gestão. Né? Gestão boa e recurso. São realmente duas iniciativas que fazem com que a gente possa melhorar cada vez mais aquilo que fará com que esse Brasil seja um país melhor. Veja, eu quero começar pelo ensino médio. O ensino médio hoje tem um dos principais problemas na evasão. O que eu tenho ouvido de educadores e de consultores na área da educação, inclusive a informação das próprias estatísticas do crime, de que a incidência do crime, 83% dele vem de garotos do ensino médio. Esse onde está o grande foco. Os educadores têm nos dito que o ensino médio ele precisa ser reestruturado. O ensino médio ele precisa de atividades complementares, né? Porque o jovem ele precisa saber que está estudando ali e que ele tem uma perspectiva de trabalho, de trabalhar. Então,
é preciso atividades complementares, como cursos de economia para formar empreendedores, tá certo? É preciso cursos na área de tecnologia para fomentar inovações, tá certo? É preciso levar cursos de língua para as escolas públicas, tá certo? Porque é também uma profissão, ou ajuda, né, na empregabilidade. É preciso levar a cultura para as escolas, levar o cinema, a música, a dança, o audiovisual, levar o teatro, não é? Levar a cultura para as escolas. E depois resgatar a atividade esportiva. Eu fui um adolescente aqui em Natal, em que o garoto de 12, 13 anos de idade, os germes, que era entre escola pública e privada, parava a cidade. O ginásio Silvio Pedrosa, o Palácio dos Esportes e outros ginásios, tá certo? Ficavam cheios de estudantes, a competitividade, esporte, que é saúde, que é educação, que é disciplina. Quer dizer, tudo isso desapareceu, o esporte desapareceu, o incentivo do esporte, que é uma forma, assim, de combater, não é, a criminalidade, a droga, não é? Então, eu acredito que dentro desse pensamento, nós vamos atrair também, para ser parceiro nosso, nós vamos atrair a própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa Universidade Estadual, os institutos técnicos do Rio Grande do Norte, o Sistema S, com quem eu já conversei sobre isso, tá certo? Que tem uma tradição de qualidade nesses cursos de qualificação profissional. O que a gente precisa, desta forma, é fazer com que o estudante esteja ali no ensino médio, mas também enxergando, certo, a possibilidade do seu emprego, do seu trabalho. Tá certo? Então, eu acredito que a gente pode e vai, sim, agir desta forma. É esse o meu pensamento. É isso que eu penso, de uma forma que a gente vai combater essa evasão, vai fazer com que o estudante ele fique na escola, tá certo? Que ele tenha essas atividades complementares e, desta forma, ele enxergue a empregabilidade. Ele está ali, ele não está perdendo tempo, ele não está numa coisa que não diz nada a ele, mas, ao contrário, ele está ali vendo, sobretudo, o emprego dele, tá certo? Com motivações de estar ali e vendo o emprego dele. Eu acredito que é com esse pensamento que a Secretaria da Educação vai se conduzir. Olha, eu acho que o governo dele fracassou. O governo dele fracassou e ele está chegando ao final do governo e ele está se vitimizando e dizendo que a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é da bancada federal, a responsabilidade, ora, é também da prefeitura, né? Ele só não assume, tá certo, que faltou gestão, né? Faltou eficiência, competência, faltou trabalho, faltou persistência e insistência no enfrentamento do problema do Rio Grande do Norte. Então, um caso ou outro que ele cita, segurança, a ausência disso, eu quero dizer o seguinte, que a prefeitura ajudou sim. Quando ele atrasou os salários, que a Polícia Militar, vocês se lembram disso, a Polícia Militar não foi mais, saiu de casa, porque sem receber o salário, sem poder pagar as dívidas, sem poder criar a família, eles fizeram uma greve. E aí, o que aconteceu? Nós realmente botamos a guarda na rua, tá certo?
fui prefeito 12 anos em Natal. Todos os anos, em maio, na database dos motoristas e cobradores, há uma majoração na tarifa. E isso se dá, os empresários trazem as demandas de aumento de óleo diesel, disso e daquilo, outros requisitos que eles apresentam. E nunca houve nenhum problema, até porque isso não é uma decisão unilateral do prefeito. Isso obedece a um conselho que, quando eu cheguei na prefeitura, era de menos de 10 entidades, e nós elevamos para 31 unidades. Não porque a gente convocou, mas por reivindicação de várias associações, de várias instituições. Então, essa tarifa, ela é sempre discutida neste conselho, que tem estudantes, que tem idosos, que tem empresários, que tem vários segmentos, né? Então, esse ano eu deixei a prefeitura dia 5 de abril, tá? E em maio, como todos os anos, foi feito, diante da database dos motoristas, foi dado mais um aumento. Já não era mais nem prefeito. Então, faltando 25 dias para a campanha, tá certo? Vai a imprensa me procurando, porque estava no site do Ministério Público um inquérito para investigar uma denúncia, veja só, anônima, a pessoa não assume, uma denúncia apócrifa, né? E eu sou colocado no horário nobre da televisão, tá certo? Com as acusações de que eu e o atual prefeito, Álvaro Dias, combinamos um aumento em troca de ajuda para a campanha. Quer dizer, nem eu era mais prefeito, nem eu acredito que Álvaro tenha feito isso. Até porque, como eu já lhe disse, o prefeito não pode tomar uma decisão unilateral. Não pode avocar para ele a tarifa. Ou o conselho aprova, ou o conselho não aprova. E isso é feito, não sei se vocês como repórter já acompanharam, com exaustivas discussões, tá certo? Comandada por uma secretária que eu escolhi, escolha nossa, critério técnico, uma mulher íntegra, tá certo? Com o perfil para o exercício daquela função, respeitada, que é a doutora Alexina dos Santos, tá certo? Então, houve essa celeuma, né, essa denúncia, e eu lamento por tudo isso, porque vai para o horário nobre da televisão, você fica, né, acusado de uma coisa que, francamente, me deixou muito indignado, muito triste. Até eu questiono o Ministério Público, a quem reconheço e valorizo o seu papel, tá certo? Até porque tenho 30 anos de vida pública e nunca respondi a nenhum processo de improbidade administrativa, nem de desvio de conduta ou desvio ético. Fui deputado, fui secretário e prefeito 4 vezes. Nunca respondi a nenhum processo, repito. Isso é meu dever e minha obrigação, mas eu cumpro o meu dever e a minha obrigação. Nunca respondi. Então você, de uma hora para outra, se vê atacado assim, eu acho que instituição como o Ministério Público, né, deveria ter outros critérios, tá certo? Sobretudo quando se trata de uma denúncia apócrifa, anônima, tá certo? Numa reta final de campanha, tá certo? O que deixa realmente margem para interpretações diversas. Eu acho que só há uma saída, a união do Rio Grande do Norte. Sem isso, tá certo? Vai ser difícil. Eu acredito que nós vamos conseguir isso. Eu tenho a crença de que nós vamos efetivamente conseguir esse pacto de resgate e vamos melhorar o Rio Grande do Norte. Olha, eu prefiro acreditar que Ciro Gomes vai ser o presidente do Brasil.
E isso vai ser muito bom para o Brasil, para a região Nordeste e para o Rio Grande do Norte, que terá também aqui no estado o governador do partido do presidente. E a vantagem também do Nordeste é porque ele terá no exercício da função do maior cargo do Brasil a experiência de ter administrado e com êxito um estado nordestino, que foi o Ceará, que por sinal na época foi considerado o melhor governador do Brasil, Ciro Gomes. Então, eu prefiro acreditar que o Brasil vai eleger Ciro Gomes e que isso vai ser bom para o Brasil, para o Rio Grande do Norte e para a região Nordeste. É a primeira campanha depois da redemocratização com menor espaço para você fazê-la. Porém, ela efetivamente começou quando começou a televisão e o rádio. Então, ela está realmente no seu momento de grande ebulição, digamos assim, de grande movimento. E vai ser assim agora até a eleição. Eu acredito que, eu li até uma análise de que o eleitor brasileiro nesta eleição, sobretudo na eleição para presidente, ele vai decidir o seu voto, majoritariamente, do eleitor, nos últimos 10 dias. E isso vai se repetir também a nível das eleições majoritárias nos estados, de governador e até de senador, tá certo? Exatamente porque houve um distanciamento da política, das pessoas, por tudo que o Brasil está vendo, mas essas pessoas estão também se conscientizando que voto tem consequência. Voto tem consequência. Então, essas pessoas que pretendiam anular o voto ou não votar em ninguém, já está mudando. Então, eu acredito que nessa reta final vai ser muito importante a campanha. Eu tenho feito campanha, levado as nossas propostas, e estou muito, assim, satisfeito e feliz com a receptividade, com o apoio, com o estímulo, com o incentivo dos correligionários e dos eleitores. Acredito que nós vamos chegar a um bom resultado.